Deus enviou seu Filho amado para me salvar. Graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Teologia Bíblica Online. Eu sou o irmão Medeiros, o mesmo do canal Defesa da Fé, e estou aqui para compartilhar com você os meus conhecimentos que Deus, pela sua misericórdia, me permitiu ter. Antes de começar o vídeo, eu gostaria já que você nos ajudasse colocando um comentário e curtindo, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo. E para você que quer estudar o curso de teologia, se inscreve e ativa o sininho de notificação, porque toda vez que chegar uma aula nova, e teremos aulas todas as segundas, quartas, sextas e domingos, o YouTube vai estar avisando você, tá bom? E antes de entrar na matéria, eu quero falar para você uma coisa. Quero apresentar para você o meu outro canal, tá aí na tela do seu computador, tablet ou celular, chama Defesa da Fé, um canal apologético onde eu tenho feito críticas a respeito de algumas heresias que eu tenho visto aqui no YouTube, tá certo? Então você pode ir lá, pode conhecer. Deus abençoe a sua vida e vamos seguir aí na matéria. É a aula 2 de Bibliologia. Vamos seguir aí agora nos comentários. Eu gostaria de compartilhar aqui algumas coisas com você e, sobretudo, a importância da Bíblia, a importância das Escrituras Sagradas. Eu quero te contar uma coisa. Você sabe que Deus se fez conhecer para a humanidade de duas maneiras? Através da palavra escrita e da palavra viva. Pois é exatamente isso. Da palavra escrita e da palavra viva. De que forma? Primeiro, eu quero falar da palavra viva, porque essa é a mais importante, que está em João capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra viva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a palavra viva, não é? O verbo, segundo as escrituras, né? O verbo se fez carne. Acho que até seria mais interessante a gente utilizar a expressão e o verbo tabernaculou, porque dá uma ideia mais profunda, espiritualmente falando. É um santuário de Deus, é algo mais profundo. É uma experiência muito mais intensa. E também da palavra escrita. Inclusive o próprio Senhor Jesus falou sobre as Escrituras Sagradas, não é verdade? João capítulo 5 e o versículo 39, olha o que o Senhor Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O próprio Senhor Jesus fala: examine as Escrituras. Ou seja, nenhuma parte da palavra de Deus no Antigo Testamento Jesus ele derrubou, ele contrariou, ele disse que era falso. Não, pelo contrário. Hoje é muito comum o pessoal começa a falar: não, porque Jesus ele veio acabar com a religião, ele era contra a religião judaica. Olha, para ser sincero, não tem como. Porque as próprias Escrituras Sagradas que foi dada aos judeus testificam do Senhor Jesus, profetizam a vinda do Messias. E, da mesma sorte, o próprio Messias, o próprio Senhor Jesus fala: examinais as Escrituras. Então, uma coisa exatamente leva a outra, tá certo? Ok. Como estudante de teologia, as pessoas, ou mesmo até mesmo como um crente, de repente a pessoa não é um obreiro, mas está fazendo o curso aqui, como crente, muitas vezes você vai ser questionado. As pessoas irão perguntar as coisas para você. Por esse motivo, como diz em 1 Pedro capítulo 3 e o versículo 15, olha: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, nós temos que ter uma resposta. E essa resposta, ela só pode chegar até a pessoa que te pede questão quando você conhece as Escrituras Sagradas e também quando você é dirigido pelo Espírito Santo. Afinal, o Espírito Santo nos faz lembrar todas as coisas. Então você percebe que essa ideia de que o Espírito Santo nos faz lembrar significa que temos que ler.
Nós temos que examinar as Escrituras e o Espírito Santo nos fará lembrar das coisas. O Espírito Santo nos ajuda, mas não faz tudo por nós. Há pessoas que acreditam que abre a Bíblia na igreja e Deus começa a revelar. Não funciona assim. Quantas vezes você que está me escutando aí viu pregadores não pregar absolutamente nada? Falou, o cara não pregou nada. Por quê? Porque acredita nesta ideia. Então, nós temos que estar preparados, não é? E o que está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 15? Vamos ler? É importante a gente ler, porque mostrando nas Escrituras Sagradas, não deixa dúvida para nenhuma pessoa aqui, tá certo? 1 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, desculpe, e o versículo 15, tá? Deixa eu corrigir aqui, 2 Timóteo capítulo 2 e o versículo 15, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, você tem que se apresentar a Deus como alguém que maneja bem a palavra de Deus, tá certo? Então você que é obreiro, você não pode fazer feio. Ah, não, mas eu sou só um diácono. Olha, Estevão era só um diácono e fez um discurso que nem os fariseus pôde suportá-lo. Se você notar, a Bíblia fala que através de Estevão, por exemplo, muitos sinais e prodígios eram feitos, milagres. Então, Deus pode utilizar um diácono para curar um paralítico, um cego, para pregar com eloquência. Pode utilizar, né? Filipe também. Enfim, eram todos diáconos e Deus os abençoou, os usou. Então Deus também tem pressa para te usar, até porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E isso serve para todos. Uma coisa muito interessante, e isso aqui é um dos textos que eu mais gosto, porque esse texto deixa claro, tá certo? Romanos 10:17, nós vamos ver uma coisa aqui, e como estamos estudando bibliologia, o estudo da Bíblia, é importante você entender a importância dela. E como eu falei na aula 1, depois nós vamos ver sobre o cânon, sobre todas aquelas coisas que nós falamos, tá certo? Mas primeiro eu quero mostrar aqui a necessidade, a importância das Escrituras. Romanos 10:17 diz assim, ó: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé, ela cresce quando você tem certeza do que está escrito na palavra de Deus. Quando você faz o que está escrito, você faz a vontade de Deus, você é abençoado. Então a fé, ela aumenta de acordo com o que você vai lendo e conhecendo, se aprofundando nas Escrituras Sagradas. Alguém vai dizer, então, e aquela pessoa que não sabe ler, como que fazia, pastor? Então, exatamente, aquela pessoa que não sabe ler, aí a importância ainda mais na vida de uma pessoa dessa, de ir na igreja. Por quê? Porque essa pessoa, ela vai se alimentar da palavra de Deus mesmo não sabendo ler. Ela vai se alimentar da pregação. E cada vez que ela for na igreja e se alimentar dessa pregação, a fé dela vai aumentando. E automaticamente fará a vontade de Deus. E junto com a obediência também verão as bênçãos. Pode ser físicas ou espirituais. Contudo, elas virão. Tá certo? Então, essa ideia é uma ideia muito bem definida nas Escrituras Sagradas. Então, todos nós temos que conhecer as Escrituras Sagradas. Quem quer fazer a vontade de Deus, necessita conhecer a palavra de Deus. E também, como diz, olha só o que diz aqui, o Salmo 119 e o versículo 130, tá certo? Você vai ver que a gente vai mostrar bastante texto aqui, para não ficar em dúvida, porque como eu falei na aula 1 de hermenêutica, não é a minha opinião que interessa. O que interessa são as Escrituras Sagradas. Eu apenas, de uma maneira sistemática, vou lendo textos e os encaixando para que você possa entender melhor. Na verdade, a teologia apenas organizou certas situações para deixar mais fácil para outras pessoas. Então diz assim, olha, e foi um trabalho árduo para chegar até essa organização, tá certo? Então eu tiro o chapéu e bato o palmo para essas pessoas que facilitaram nossa vida. Olha só, Salmo 119, o versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá o entendimento ao simples. Então, a revelação da palavra de Deus
dá entendimento até, inclusive, para pessoas simples. Então, como eu falei anteriormente, nada é desculpa para que a pessoa fale, ah, mas eu sou só um obreiro, eu sou uma pessoa que não tem cargo. Não. Tudo bem que nem todos vão, né, ter aquela chamada para estudar teologia. Contudo, a palavra de Deus, ela revelada, ela dá entendimento ao simples. E não existe nada, nenhum tesouro mais importante do que a palavra de Deus. Porque essa palavra, ela produz vida eterna, produz salvação na vida de cada um de nós, tá certo? Então, é isso daí. Eu fico por aqui. Deus abençoe a todos nós e até a próxima aula, em nome do Senhor Jesus. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou.